Oiê, meu nome é Lina Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero abordar um tema diferente. Eu quero abordar uma coisa que ninguém te conta e que eu vivi na pele e que eu sinto que muitas mulheres não falam sinceramente, e que muitas mulheres não falam sinceramente, que é ser mãe de um bebê prematuro, que é você viver a experiência de ser mãe de um bebê prematuro. Olha só, eu passei por todo esse processo e eu vou relatar aqui um pouquinho e que isso sirva de incentivo, que isso sirva de encorajamento, que isso sirva de inspiração para muitas mães que estão passando pelo mesmo problema, que estão passando, que vão passar, e que eu espero que contribua de alguma forma para que elas entendam que Deus é quem executa tudo através da fé. Então nós temos a expectativa e nós temos a realidade. A expectativa de ter uma notícia que você está grávida, de que você vai poder conseguir realizar o sonho de ser mãe, ou às vezes até você já é mãe como eu, tenho uma criança de 12 anos, e que às vezes é pego de surpresa, né? Mas aí você vai ter que elaborar tudo de novo, ou vai ter que fazer pela primeira vez, e o que não deixa de ser uma alegria, o que não deixa de ser porque filhos são heranças do Senhor, né? Filhos são heranças do Senhor, está na Bíblia. E triste do homem que não tem filhos, né? Também está na Bíblia. E a expectativa de criar um enxoval, de imaginar como vai ser, de elaborar tudo, e vem a realidade. E chega uma realidade repentina na qual você não esperava. Você esperava ter o seu filho de 9 meses, você esperava conseguir ter um parto natural, você esperava ter visitas no hospital, você esperava muita coisa, mas você não esperava um parto prematuro e de uma forma que você não consegue entender o que aconteceu. E eu posso dizer para você que é nessa hora que entra o amor de mãe, que é nessa hora que entra a força de uma mãe que vai lutar pelo seu filho, que vai fazer todas as coisas certinhas para trazer o seu filho para casa. Porque nessa hora você precisa ter força. Basicamente, tem prematuros que nascem de cesárea, tem prematuros muito mal, mas tem prematuros, pelo que eu sei, que nascem de cesárea. E que você vai precisar se levantar e o que você vai enfrentar, a realidade é uma porta de UTI, são médicos todos os dias lhe dando informações sobre os seus filhos, às vezes boas notícias, às vezes mal notícia, porque a criança dentro da UTI, ela muda, né, o estado de manhã, de noite, e enfim. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que essa criança que está dentro desta UTI, ela precisa de você juntinho dela, da presença, da voz, do cheiro, da vibração, da atenção, da sua presença. Uma das coisas que eu pude ter certeza foi que uma das enfermeiras que estavam lá, que até hoje ela mora no meu coração, e que ela disse assim para mim uma coisa que mudou totalmente a minha maneira de pensar. Helena, a sua filha vai precisar muito da sua presença agora. E eu fiquei assim, eu digo, mas como ela está dentro de uma UTI, dentro de uma incubadora, envolvida com um ventilador respiratório, não tá me vendo, porque ela estava com a faixinha. E ela nasceu com 670 gramas, 31 centímetros e completamente indefesa. E ela me disse, ela vai precisar de você. E eu fiquei sem saber o que eu fazia. Mas quando eu vi a minha filha, eu entendi o que aquela enfermeira me disse. Se ela tinha força de tão pequena, tão frágil, né? Se ela teve força de enfrentar tudo aquilo, por que eu não teria? Eu estava apenas ali com... Por que é que eu não teria? Então eu perguntei. A gente sofre, a gente sente dor, mas posso relatar sinceramente uma coisa particular minha. Eu sempre dizia às médicas, quando eu chego perto da incubadora, minha dor passa. Eu passava horas e horas ali em pé, e às vezes, muitas vezes, os enfermeiros me perguntavam se eu queria a cadeira, e eu não me sentia cansada. E quando eu estava descansando fora, eu sentia o cansaço. A realidade é essa, que você não sente dor perto do seu filho. É uma força que você ganha, que é indescritível, sem falar de que é fundamental o aleitamento materno. E deixa eu falar uma curiosidade. O leite para uma criança prematura não é leite de mãe de bebê que teve uma criança de 9 meses. O leite de um prematuro precisa ser o leite de uma mãe que teve uma criança de 6 meses, 7 meses, 8 meses, porque o leite é diferente, cada leite é diferente. Se você não tiver o leite, tudo bem, mas você precisa fazer isso pelo seu filho, pela vida do seu filho, porque os nutrientes são fundamentais para o desenvolvimento, para a saída do seu filho da UTI. Muitas mães não entendem isso. Muitas mães têm o leite, nós tivemos um apoio na sala, de apoio maravilhoso, as mulheres
as enfermeiras maravilhosas. Até hoje eu não sei o que seria de nós sem elas, né? E o que eu posso dizer é que não é. E o que eu posso dizer é que uma criança prematura, ela depende do tratamento, mas principalmente da presença da mãe e do pai também, porque ela escutou durante a gestação a voz do pai e o apoio, né, que a mãe teve. E é isso. A gente precisa entender que muitas vezes Deus faz coisas que a gente só vai entender no futuro, que a gente só vai entender depois. E quando a gente pega essa criança e leva para casa, e que passa tudo, e que você vê ali que o que Deus fez, um milagre, e que transformou a sua vida, você vai passar a ver tudo com outros olhos, tudo com outra expectativa, tudo de outro jeito. Por quê? Porque uma criança prematura, ela não é da mesma forma, de jeito nenhum, e óbvio, do que uma criança que nasce de 9 meses. Uma criança de 9 meses, ela nasce perfeita, ela nasce toda desenvolvida. E uma criança de 6, 7, 8, nasce ainda com algumas coisas para se formar. Então não se assustem ao ver isso. Não digam, ai, não façam isso. Porque tudo no seu devido tempo. Não é. Passou a fase da UTI, passou a fase de risco da criança. Nós vamos levar essa criança para cá. Dia a dia de uma criança prematura é em casa. Dia a dia de uma criança que você trouxe do hospital e que você vai vir com todo o manual para você poder cuidar da criança em casa. Você vai ter vitaminas, você vai ter as dietas, você vai ter os retornos, as consultas de retornos, que todo prematuro é acompanhado até os 2 anos. Muitas crianças, como a minha filha, bebê prematuro extremo, nascem com certas alergias. A minha nasceu com uma alergia chamada PLV, e também a ovo e a soja. A PLV é uma alergia que é a alergia à proteína do leite de vaca, total. Ela é total, mas graças a Deus estamos superando essa fase. E outras coisas que podem ocorrer, que também ela veio para casa com 2 hérnias inguinais, que nós vamos fazer cirurgia. Isso são coisas recorrentes à prematuridade e que vai se corrigindo ao longo do tempo. E o principal que eu posso relatar aqui para você é que você trouxe o seu filho para casa, o seu filho está bem, o seu filho vai ficar bem. Bom, gente, era isso que eu queria relatar, que eu queria explicar, uma breve explicação que eu acho que seria o certo de toda pessoa procurar saber. É que se você conhece alguém que está passando pela mesma fase, ou que, não sei, se você conhece alguém que já passou, que está passando por essa realidade, o que você tem a fazer é dar força e oferecer ajuda no que for possível. E se for possível, manda meu vídeo para essa pessoa entender melhor como é que é a situação, como é que fica, e que tudo passa. Era isso que eu queria relatar. Eu espero que vocês gostem. É um vídeo diferente, foi um vídeo um pouco longo, e eu espero que vocês gostem. E é isso. Curte, comenta, compartilha e manda para uma mamãe essa curiosidade.